Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Meu nome é Rafael Bandeira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como é que está a sua preparação para a volta de Jesus Cristo? Essa é uma pergunta muito importante e você precisa respondê-la para você mesmo. Os sinais da volta de Cristo estão evidentes. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar no ano que vem. O fato é que ele vai voltar. E quando ele voltar, como é que você está? Será que você sobe com ele? Será que você não sobe com ele? Isso é algo importante que você precisa pensar. Eu quero falar com você hoje a respeito da volta de Cristo. E eu quero ler com você a palavra de Deus, o que ela fala e quais são as orientações que ela dá para este momento. Primeiramente, vamos lá. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor concede a mim e esta pessoa que me ouve neste momento. Que teu Espírito Santo possa iluminar a mente e o coração dele ou dela. Que teu Espírito Santo, Pai, que nos convence do juízo, do pecado e da justiça, possa operar obra de transformação e de salvação na vida dessa pessoa. Usa-me como um canal de bênção do Senhor para abençoar esta vida hoje. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus hoje no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 6, e o texto diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quero ler também um outro texto, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E esse texto é a parábola das 10 virgens. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar com um noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Como o noivo se demorava a voltar, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo, não as conheço. Vigiai,
porque não sabeis o dia nem a hora. O primeiro texto que nós lemos, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida. Está chegando a hora dele ser crucificado. Então ele começa a acalmar os seus discípulos, dizendo: não se turbem o vosso coração, crede em Deus, creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse lá muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu diria a vocês. Mas tem muitas moradas. E eu vou para o Pai, porque eu preciso preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. E a parábola das 10 virgens, o assunto é o mesmo. Jesus indo preparar um lugar e voltando para pegar a sua noiva. Ocorre que, na parábola, Jesus se utiliza de situações corriqueiras, situações do dia a dia, ou situações que são do conhecimento da experiência humana, para explicar uma verdade espiritual. E não foi à toa que Jesus usou a parábola das 10 virgens. Porque a parábola das 10 virgens está falando de um casamento. Tem uma noiva e tem um noivo. E para compreender o que Jesus estava querendo dizer, é necessário que você entenda como funcionava a cultura do casamento naquela época. E aí fica muito claro por que Jesus está fazendo uma alusão ao casamento. De forma genérica, né, bem basicamente, o casamento naquela época ele tinha 3 fases. A primeira fase era a fase do noivado, ou compromisso. A segunda fase era o tempo de preparação ou espera. E a terceira fase era a consumação do casamento. Culminava lá nas bodas. Na primeira fase, o noivo vai até o pai da noiva e lhe faz uma proposta. Ele apresenta um documento no qual consta o que ele vai fazer pela noiva. Ali consta o que ele vai fazer, consta o valor que será pago por ela, que era uma espécie de uma indenização que o noivo dava ao pai da noiva, pelos cuidados que ele teve com ela desde o seu nascimento até aquele dia. Essa era a cultura da época. E o pai lia, se ele estivesse de acordo, eles ali firmavam, celebravam, bebendo vinho. O pai estando de acordo, era como se aquele contrato já estivesse assinado, havia ali um compromisso, e então o noivo ia embora, voltava para a casa do seu pai, ia embora para preparar um lugar no qual ele iria viver com a sua noiva. Não tinha um tempo estabelecido, dizem que uma média de 2 anos, mas o fato é que assim que ele terminava de preparar aquele lugar, ele voltava para buscar a sua noiva. Só que essa volta não era anunciada, era de repente. Ele voltava, era como se ele raptasse a noiva, porque não tinha um prévio aviso. E a noiva devia estar preparada para ir com o noivo, justamente porque não havia um prévio aviso de quando ele iria voltar. Então faz todo sentido por que Jesus usa essa parábola.
uma alusão ao casamento. Porque ele veio a esta terra com uma proposta de salvação. Veio com seu compromisso. E ele apresenta esse compromisso. Ele diz nas suas palavras qual é a proposta. Na parábola das virgens ele fala: o reino de Deus é semelhante. A proposta é de levar a sua noiva para este reino. E diz que vai preparar o lugar. Bom, aceita essa proposta. Nós vemos na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, que Jesus fala assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É um novo testamento. É um documento. E naquela ceia celebram com um vinho que representava o seu sangue. O seu sangue, o preço pago por aquela noiva. Porque o preço simbolizava também o amor que ele tinha pela noiva. Quanto maior o preço, maior simbolizava o amor que ele tinha pela noiva. Jesus diz na sua palavra: ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jesus dá a sua vida pela sua noiva. Celebrado com seu sangue. Jesus é crucificado, morre, ressuscita. E então ele volta e vai para o Pai. Preparar um lugar. Foi o que ele disse aos seus discípulos. Primeiro texto que nós lemos: não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Porque era isso que o noivo fazia no tempo de preparação, no tempo de espera. E ele está preparando um lugar para a sua noiva, onde ele vai viver com a sua noiva. E é este o momento. É nesta fase deste casamento que Jesus fez a proposta que a humanidade está vivendo neste momento. É nesta fase que nós estamos, na fase de preparação. Jesus preparando um lugar para nós, a sua noiva, e nós nos preparando para a volta dele, para irmos com ele. Mas a parábola das 10 virgens mostra que nem todas as virgens estavam alertas, nem todas as virgens estavam preparadas para a sua volta. Porque quando o noivo vem, o texto diz que veio à meia-noite, era escuro. Saiam ao encontro do noivo, e como sair ao encontro do noivo nas trevas, na escuridão, sem enxergar o caminho. Por isso era necessário ter ali o azeite que ia manter a lâmpada acesa, que ia clarear o caminho. Apenas 5 das virgens tinham o necessário. Tinham o óleo, o azeite necessário para manter as suas lâmpadas acesas. O noivo demorou para vir, e como ele demorou para vir, elas dormiram, adormeceram. E quando ele apareceu de repente, somente aquelas que estavam preparadas puderam estar na presença do noivo. Por que não estavam preparadas? Quando foi anunciada a chegada do noivo, saíram em desespero para comprar o que era necessário para iluminar o caminho, mas aí já não dava mais tempo. Já não dava mais tempo. E é essa fase que nós nos encontramos.
Se Jesus voltasse hoje, você teria azeite para manter a sua lâmpada acesa, para ir ao encontro dele? Nós precisamos pensar também que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos o dia em que nós vamos morrer, porque isso é um fato. Alguns de nós um dia vai morrer. E se for hoje? A palavra de Deus diz que ao homem está determinado morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Pela palavra de Deus, não tem reencarnação. É juízo. Enquanto a vida é esperança, a possibilidade de mudança, a possibilidade de receber a Jesus, mudar a vida, mudar o caminho, mudar o entendimento, para ir com ele para o reino. Mas depois que morre já não tem mais o que fazer. Vem o juízo. A Bíblia, o próprio Jesus, nos deixou sinais da volta dele. Não deixou o dia, não deixou a hora, mas disse claramente os sinais. E disse: vocês sabem interpretar os sinais dos tempos. Vocês olham para os céus e pelos sinais que apontam ali vocês sabem dizer que vai chover. Ora, eu lhe dei a vocês os sinais. Vocês saberão, não o dia, não a hora, mas um momento, pelos sinais, saberemos que está chegando. E os sinais da geopolítica, neste momento que nós estamos, nos mostram que a volta está muito perto. Quem lê a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus e se atenta ao que está acontecendo na geopolítica, sabe que as profecias estão se cumprindo. Quem não lê não sabe, evidentemente, porque não sabe o que consta lá, não sabe o que está escrito, não sabe que uma profecia está se cumprindo. Ele está tudo normal, as coisas estão acontecendo aleatoriamente. E não é. Um livro tão antigo, quando não se existia tecnologia, não tinha internet, não tinha nanotecnologia, não tinha avanços, não tinha carro, não tinha avião, transporte feito por meio de animais, não tinha nada. Em tese, uma situação precária para nós que vivemos hoje, se olhar para trás era precária. Como é que alguém naquela época que não tinha acesso a nada disso consegue ter visões dizendo vai acontecer isso, e as coisas começam a se cumprir? Não seria o caso da gente olhar com um pouco mais de seriedade e nos darmos o benefício da dúvida? De olhar essa palavra de Deus, não com chacota, achando que isso é coisa de fanático. Analisar a profecia. Olha, Jesus está voltando e vem buscar a sua noiva, sem prévio aviso. Ao final da parábola, Jesus diz: não sabeis o dia e nem a hora, por isso vigiai. Porque quando der meia-noite e ouvisse uma voz dizendo: eis o noivo, saí ao seu encontro, não vai dar mais tempo. Irá com o noivo aqueles que estiverem preparados. Não haverá tempo para ir atrás de comprar o azeite para iluminar o caminho. Então você que já conhece a palavra de Deus, mas que não tem dado a devida seriedade
a sua comunhão com Deus, a sua busca por intimidade e santificação. A palavra de Deus é clara e diz: sem santificação ninguém virá a Deus. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos santifique dia a dia. Dia a dia. Porque senão nós não subiremos com o nosso Senhor. Santifique-se. Você conhece a palavra de Deus? Como essa volta nós a temos por tardia, muitas vezes nós acabamos não dando a devida vigilância à nossa santificação. E não vai dar tempo. Cada dia é um dia em que nós devemos nos dedicar à santificação. Cada dia. Busque a sua santificação. Busque a sua santificação. Aproveite o dia de hoje, reflita nessa palavra. Examine-se a si mesmo. E prepare-se. Dê a devida seriedade. Lembre-se que o noivo vem sem prévio aviso. Mas agora que você sabe as fases do casamento, você sabe que nós estamos na fase da